Nós voltamos a apresentar o Ideias em Tese e hoje recebemos Juliana Alice. Durante o doutorado na Unicinos, a nossa convidada fez uma pesquisa sobre o infográfico de divulgação científica na mídia. Bom, professora, agora a gente quer saber quais os resultados alcançados, então, a partir da tua tese do doutorado. Isso. Primeiro, um resultado focalizado na análise do entretexto ou do entretecimento desse gênero, né? Acredito que dá para defender outra tese com esse tema. Descobrir que o infográfico ele tem aspectos descritivos, ele tem aspectos narrativos, porque há alguns, inclusive, quando são de página inteira ou de tela inteira, né, que tem pequenas narrativas inseridas, né, para explicar algum aspecto ou de ciência ou da história daquele fenômeno que está sendo abordado ali. E também a grande descoberta, a estrutura explicativa. Como ele é de divulgação de ciência, ele vai explicar algum fenômeno, como por exemplo eu te falei há pouco sobre o rim, né? Ele vai, como funcionam os rins das pessoas, uma explicação sobre um aspecto biológico. E essa configuração, ela é explicativa, tanto que isso me exigiu e me levou a resultados da explicação ou sobre a explicação didática. E segundo, resultados como este provam e comprovam que esse texto ele está um pouco esquecido nas revistas, né? Ele pode ser um grande aliado de letramento, se não de alfabetização, né? Científica, visual e verbal. Essa relevância que a senhora vê, então, a partir dessa pesquisa? Acho que desses resultados, dessa configuração desse texto dentro do discurso, ou numa das instâncias do discurso científico, a infografia ela não pode ficar mais restrita a revistas abandonadas ou então a meras cópias em livros didáticos. A infografia, o infográfico, ele pode ajudar no letramento visual, a criança, o adolescente ou inclusive um público da educação informal num posto de saúde ou num treinamento de funcionários da própria Unicinos, por exemplo, pode-se usar infografias sobre determinados fenômenos, fatos, então a infografia narrativa, para esclarecer e atingir esse público de uma forma mais rápida. Porque um dos resultados, uma das características da infografia é a otimização da informação. Você vê que você tem a imagem e tem o desenho, tem uma sequência explicativa ou narrativa, né? A descrição fica por conta das legendas ou daquele desenho, e isso facilita e otimiza, agiliza o entendimento de, às vezes, aspectos bem complexos de fatos ou de fenômenos. E ciência, aqui se vê química, se vê biologia, se vê história, entre mil outros conhecimentos, saberes, né, e sabores. E a senhora se sentiu satisfeita, professora, com esses resultados alcançados? Dá para ver na minha cara, né? Muito satisfeita, porque até assim, esses resultados extra-tese que têm ocorrido, eles estão trazendo novas perspectivas, novas leituras. Certo? E isso está, inclusive, sendo utilizado agora no novo andamento do grupo de pesquisa do qual eu ainda estou participando como colaboradora. E tem um ponto muito positivo dentro dessa pesquisa, né, professora, que foi o Prêmio ALED, que a senhora recebeu, que é um prêmio nacional, vai concorrer à final no México no mês de outubro. Conta pra gente, então, um pouquinho desse prêmio. Foi uma grata surpresa e uma confirmação de que o que ali está sendo tratado não é apenas uma tese de doutorado. Isso pode ser utilizado na didática, né, em todos os níveis de ensino e até na educação informal. Né? O linguista pode estar presente com esse aporte, esse conhecimento e assessorar enfermeiros, médicos, por exemplo, num posto de saúde, explicando um dos infográficos que havia, por que fumar faz mal à saúde. Esse infográfico está na tese, ele começa assim, a superadverte. E aí tem toda uma explicação só com imagens e legendas, em 4 páginas, sobre os problemas que o fumo pode causar. Muito interessante, inclusive quando eu levei para eventos, né, o pessoal dizia, se colocar e me disser, não, agora lendo e vendo os desenhos e todos os males que isso causa, que o fumo causa no corpo, internamente, pelo desenho, pela cor, eu percebo muito mais esteticamente, muito mais
perceptivelmente, plasticamente, o que ocorre. Então, há depoimentos de pessoas, de professores ou de pesquisadores nos grupos dos quais eu apresentei o trabalho. Então, quando veio esse prêmio, ficamos todas muito orgulhosas aqui na Linguística Aplicada. Explica um pouquinho melhor para a gente, professora, o nome desse prêmio e como é que vai ser essa grande final, então, no México. Isso, o prêmio se chama, o grupo, ou melhor, a associação é a Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso. Ela é uma associação de PPGs de toda a América Latina e quase toda a América Latina, né? E Lisboa, Portugal também entra por questão da língua portuguesa. E esse grupo se reúne anualmente, há normalmente uma assembleia, um encontro, um congresso, um simpósio, e às vezes é no Chile, já foi no Uruguai, já foi aqui no Brasil, este ano ela no México. A etapa de escolha de teses e de dissertações foi até o mês de junho, e agora todo esse material já está em mãos dos avaliadores, né? E no dia 7 de outubro vai ser anunciada a tese de doutorado escolhida como a melhor do ano de 2012, aliás, por essa associação. E aí o grande finale vai ser em Puebla. Bom, isso. E além dessa indicação também a tese foi indicada para o Prêmio CAPES, é isso? Isso, também está lá cozinhando, vamos ver. Foi para lá com toda a documentação, um exemplar. Foi indicada também, aqui foi uma indicação foi uma seleção feita por um grupo, né, de toda a universidade, quando esse prêmio foi, vamos dizer, quando fizeram saber que haveria essa possibilidade. Aí me ligaram e disseram, olha, teu trabalho foi escolhido por isso, segundo os critérios tais, traz isso, traz aquilo, e aí já está por lá. Certo, professora, e esse reconhecimento da vontade de continuar, de fazer ainda mais pesquisa, quais são os seus próximos passos nesse aspecto? Parar nunca, né? Então, até hoje já temos uma reunião do grupo de pesquisa. Tenho, assim, colaborado com os próprios colegas que trabalham com texto. Quando vem uma imagem, eles me perguntam, poxa, agora o que eu faço? O que tu tens para me explicar que eu possa inserir no meu trabalho explicando a imagem? Porque todos os nossos trabalhos focalizam textos de divulgação científica da mídia. O infográfico foi apenas aquele que a Juliana acabou por olhar com mais atenção. Então, a imagem tem sido... Eu terminei agora mais um livro, mais uma leitura de um livro sobre imagem e função da imagem na escrita. Agora eu tenho que fazer toda a construção da imagem no texto de divulgação científica, no caso a infografia, em outros suportes ou em outros gêneros, como em hiperestruturas de jornal, por exemplo, infográficos e o gráfico infográfico. Né? Porque há, às vezes, hiperestruturas nesses textos escritos ou mesmo textos virtuais, em que a infografia e os infomapas atuam como num conjunto. Isso, Legrand e Adam, isso eles chamam de hiperestruturas. Então, também é um caminho que nós estamos estudando, e eu, especialmente, para novos artigos. Eu já mandei 2, estou publicando artigos. E, muitas vezes, durante as aulas... por exemplo, de produção textual, eu já estou pensando, acho que vai ser um caminho interessante até dentro da universidade, assim, na minha experiência. A gente testa, né, certas metodologias para ver se aquilo melhora ou ajuda o aluno a escrever, a pensar e a ler e compreender melhor, especialmente a ciência. Tá certo, professora. Muito obrigada pela tua participação. Parabéns aí por todos esses reconhecimentos. Sucesso no futuro. Muito obrigada. Agradeço a oportunidade e a universidade por me receber aqui. Tá certo, até a próxima. Bom, e se você quer saber mais, a tese de doutorado da Juliana Alice está disponível no site unicinos.br/biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições do programa pelo canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana pela TV e pela 103.3. Até lá!